Olá, muito boa noite a todos. Olá, boa noite para você. Está no ar mais um Band Entrevista. O cenário político brasileiro mudou completamente nos últimos 5 dias. Com o anúncio de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e agora Aloysio Mercadante no BNDES, a espinha dorsal no setor da economia do governo eleito já começa a tomar uma nova forma. Outro cenário interessante é a postura do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que demonstrou força e poder político para acalmar os ânimos em Brasília durante o tumulto e o quebra-quebra na frente do hotel do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, além da sede da Polícia Federal. Os ânimos de ambos os lados parecem ter se inflamado cada vez mais nesses últimos dias. E para a análise técnica desse cenário daqui para frente, hoje o nosso programa, o Band Entrevista, conta com a presença ilustre, entrevista exclusiva de Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, Ciência e Tecnologia, comandou também a pasta do esporte, um nome muito importante na política nacional e, claro, tem muita influência dentro dos poderes da capital federal. Ministro, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria falar com vocês. Ministro, eu já começo perguntando para o senhor. Esse cenário que aconteceu na capital federal, a gente viu o eixo monumental, o eixão de Brasília totalmente tomado por manifestantes, quebra-quebra, carros que pegaram fogo, coletivos que também ficaram atravessados. Brasília parecia que tinha entrado num estado de sítio. Como é que o senhor vê essa postura de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, e a omissão de Anderson Torres, que hoje ainda presta serviços e esclarecimentos ao atual chefe do Executivo Nacional, Jair Bolsonaro? Já é uma postura mais firme do governo que entrará nos próximos 15 dias, ministro? Obrigado pela atenção mais uma vez, boa noite. Boa noite. Não, em primeiro lugar, caracterizar esses episódios, esses tumultos, como relacionados com a segurança pública. São atos de desespero. Não creio que tenham o poder de ameaçar a segurança institucional, a legalidade do país, porque não contam com apoio político, econômico, religioso, midiático ou internacional significativo. Esses gestos não contam com apoio significativo na sociedade. São mais atos de desespero de quem não aceita o resultado estabelecido pelas regras do jogo. Todos sabem que esse jogo democrático dispõe de regras que todos precisam respeitar. Então, quem ganha a eleição assume, toma posse, arca com as consequências de governar, e quem perde aguarda a próxima eleição. É assim que o jogo funciona e quem participa dele deve, todavia, respeitá-lo. O problema é que o atual governo, de certa forma, estimula esses atos a não sinalizar claramente que eles não são atos que devem ser acolhidos por uma ordem democrática, que deveria ser a mensagem do presidente da República, dizer, pessoal, a eleição acabou, foi encerrada, o resultado foi proclamado, a sucessão vai acontecer e segue para o próximo campeonato, para a próxima eleição. Como essa omissão foi caracterizada, principalmente nesses episódios de Brasília, que as forças de segurança, principalmente a polícia militar, também agiu com muita negligência nesse episódio, surgiu a necessidade da interferência do novo ministro, ou do futuro ministro da Justiça, que se apresentou para adotar providências. Por quê? Porque estava relacionada essas providências com a segurança do futuro presidente, do presidente eleito, que tem, aliás, um delegado da Polícia Federal destacado, encarregado de prover a segurança do então candidato e hoje presidente eleito. No fundo é o seguinte, é lamentável que isso esteja ocorrendo, mas são solavancos no processo de acomodação da democracia no Brasil. Não creio que constituam verdadeiramente ameaça à democracia. São solavancos, passageiros, tumultos da ordem da segurança pública.
não diria que ainda é coisa de segurança nacional. Nas manifestações anteriores, inclusive, esses manifestantes extremistas, bolsonaristas, eles pediam até mesmo a intervenção militar. O senhor acha que é possível isso acontecer aqui no Brasil? Não vejo nenhuma possibilidade desse tipo de intervenção acontecer. Eu conheço as Forças Armadas, convivi e ainda convivo com alguns dos seus integrantes da reserva, e não há nenhuma pretensão, nenhum objetivo das Forças Armadas como instituições assumirem responsabilidade maior do que aquela que já lhe destina a Constituição do país. Como é que as Forças Armadas vão assumir o quê? Dar um golpe para entregar o poder a quem? Ao atual presidente da República, que tratou as Forças Armadas no episódio da destituição dos 3 comandantes militares e na demissão do ministro da Defesa, para dizer o mínimo, sem nenhuma deferência. Então, eu não acredito. Essas pessoas, naturalmente, alguns ainda com a ideia de que nós vivemos a Guerra Fria, de que nós vivemos 1964, criam ameaças que não existem e querem que essas ameaças fictícias, que seria o Brasil ameaçado pelo comunismo, imagine, qual é o Brasil que está ameaçado pelo comunismo? O Brasil do Lula? O Brasil desse pessoal que vai tomar conta da economia, dessas ONGs internacionais que querem tutelar a Amazônia? Isso tem nada a ver com comunismo, isso tem a ver com outros interesses. Então, essa ameaça não existe, mas eles criam essa ameaça e acham que, como em 64, as Forças Armadas tomariam providências. Nós não vivemos 64, as Forças Armadas sabem disso e não vão, naturalmente, adotar nenhuma medida de violação da Constituição ou da legalidade no Brasil. Ministro, como o senhor bem disse, o senhor conhece muito bem e de perto as Forças Armadas brasileiras. A Carol citou e tocou num ponto muito importante. São os pedidos de intervenção militar. E nessa volatilidade que está a política brasileira, o senhor acredita que mais atos como esse possam acontecer lá em 1º de janeiro, quando aí sim acontece o processo de transição, aquele cerimonial, a entrega de faixas entre o presidente atual, Bolsonaro, para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? No dia da posse, teremos problemas? O senhor acredita que será um cenário um pouco mais tranquilo com esse posicionamento do Flávio Dino nos últimos dias? É possível, né? Embora o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tenha adotado medidas para coibir, reprimir e inibir essas ações de tumulto, que eu creio que os autores sabem que não terão a capacidade de alterar o resultado eleitoral, mas talvez tenham a de manchar a posse do futuro presidente, tumultuar o processo dos seus primeiros dias de governo e criar uma imagem do país lá no exterior de que há um governo no Brasil que é contestado por processos de protesto, de rua, de tumulto. Eu creio que o objetivo é mais o de tumultuar do que propriamente o de ter a ilusão de que as regras do jogo serão alteradas. Eu acho que dessa forma é possível que tenhamos algum tipo de tumulto, mas nada que altere a ordem do processo legal, do processo institucional, que é o futuro presidente tomar posse e passar a governar. Como vai governar um país dividido, um país em dificuldades econômicas e sociais, um país sem orçamento? Isso são outros 500, tá certo? Mas isso aí é por conta do futuro governo depois de empossado. Acho que esses tumultos não têm o condão de alterar as regras do jogo. Tem o condão de tumultuar, mas isso aí é um processo de segurança pública. Ok, o Band de Entrevista faz agora a primeira parada e daqui a pouco a gente continua o bate-papo com Aldo Rebelo. Até já!
Desafio para os próximos governantes brasileiros. Hoje o Band Entrevista conversa com exclusividade com um dos principais nomes políticos do Brasil, Aldo Rebelo. Foi ministro da Defesa, também comandou a pasta do esporte, tem muita influência também agora dentro desse governo eleito do Luiz Inácio Lula da Silva. Continuando então o nosso bate-papo, ministro, eu gostaria de saber então o que o senhor achou desses anúncios que já foram feitos em relação aos futuros ministros do país a partir aí do próximo mandato. Houve alguma surpresa ou não? Não creio. O presidente escolheu nomes conhecidos, nomes respeitados, nomes muito próximos, inclusive dele, do bloco de apoio à sua candidatura, como o ex-prefeito Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação, mostra que ele fez a opção por um ministro muito mais político, de quem ele possa estar muito próximo. O ministro da Justiça também é um ex-governador vitorioso, que foi do PT, foi do PCdoB, agora pertence ao PSB, que é o ex-governador Flávio Dino, eleito senador, também um nome muito conhecido e da confiança do presidente Lula. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, é uma artista popular, consagrada, conhecida, naturalmente muito relacionada com a pasta para a qual foi indicada. A gente comentando sobre essa volatilidade hoje do governo federal, a gente tem sempre uma questão que paira, né? A questão da economia. A gente viu o nome de Fernando Haddad agora no comando do Ministério da Fazenda. E também Aloysio Mercadante no BNDES. A gente sabe que Fernando Haddad fez um excelente Ministério da Educação. O senhor acredita que ele conseguirá dar uma tocada melhor nesta pasta que agora segue com o foco em tratar as relações da guerra da Ucrânia, que ainda pairam sobre o Brasil, ainda essa saída da Covid-19, aumento dentro das prateleiras dos supermercados? Fernando Haddad, trocando em miúdos, conseguirá tocar essa pasta com veemência, ministro? Israel, isso só o futuro vai dizer, porque os nomes são muito preparados. Eu esqueci de falar do ministro Mauro Vieira, com quem trabalhei quando eu fui ministro da Defesa. O ministro Mauro Vieira era o ministro das Relações Exteriores. Fizemos muita coisa juntos. É um homem que conhece profundamente a política externa do Brasil. O Itamaraty é um diplomata habilidoso e respeitado. O ex-ministro Mercadante, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Casa Civil, que vai para o BNDES, também é um nome muito conhecido e próximo do tema do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O problema não é esse. O problema é que o Brasil vai enfrentar uma conjuntura muito difícil, uma conjuntura internacional difícil, uma conjuntura que não é de desenvolvimento, de alta, é uma conjuntura de contração, de recessão, por causa da guerra da Ucrânia, por causa da Covid na China, por causa da disputa entre os Estados Unidos e a China, que retraiu essas cadeias globais e trouxeram de volta a indústria para cada um desses países, para não ter dependência um do outro. Então, essa situação vai oferecer ao Brasil algumas dificuldades. Como é que o governo vai superar isso? Eu não creio que vai conseguir aumentar a arrecadação através do aumento de impostos. Eu fiquei 24 anos na Câmara, fui líder de governo, líder de oposição. Eu nunca vi a gente tentar aumentar imposto quando o país não está crescendo. Você só consegue aumentar imposto quando o país está crescendo, que os empresários resolvem partilhar uma parte do lucro do crescimento com o governo através do aumento de tributos. Então, não creio que esse vai ser o caminho. O outro caminho, retomar o crescimento com investimento público, mas com que investimento público, se não há orçamento? Você não tem orçamento nem para pagar essas despesas obrigatórias com a situação social, do auxílio à emergência. Como é que vai ter dinheiro para investir em obras de infraestrutura, retomar o investimento público? Eu creio que a única alternativa que o governo tem seria um choque de investimento privado. Mas para obter um choque de investimento privado, teria que remover alguns obstáculos importantes ao investimento privado que foi criminalizado no Brasil.
Você veja o caso, nós estamos desde março de 2021, ou seja, desde março do ano passado, há quase 2 anos, com uma ferrovia parada lá no Mato Grosso, que é a Ferrogrão, 930 quilômetros de uma ferrovia ligando o município de Sinop, no Mato Grosso, ao município de Miritituba, lá no Pará, que é um porto do rio Tapajós. São 930 quilômetros de ferrovia para transportar nossa safra de grãos, para reduzir o custo das exportações brasileiras. E nós não conseguimos fazer isso porque uma ONG foi ao Ministério Público, o Ministério Público Federal, veja só, um braço do Estado brasileiro, vai ao Supremo Tribunal Federal e obtém uma liminar de um juiz do Supremo, ou seja, de outro braço do Estado brasileiro, para imobilizar um investimento essencial para o país. Enquanto nós estamos proibindo ferrovias no Brasil, os chineses, em 4 anos, querem construir 38 mil quilômetros de ferrovias. Em 4 anos, os chineses querem construir mais ferrovias do que o Brasil construiu em quase 200 anos. Até hoje, o Brasil tem 28, 29 mil quilômetros de ferrovia. Ou seja, é um vexame. Então, essas corporações, Ministério Público, Judiciário, IBAMA e Ministério Público dos Estados, essas instituições que imobilizam o país, precisavam fazer um pacto. Não é para valer tudo, mas você não pode paralisar o país, imobilizar os investimentos no país, principalmente na área de infraestrutura, que é, infelizmente, o que acontece hoje. Eu vi o novo secretário executivo do Ministério da Economia, que é um bom economista, o Galípolo, dizer que vai obter um crescimento econômico com base no choque de concessões. Não adianta fazer choque de concessões, porque o Judiciário paralisa, o Ministério Público paralisa, os órgãos ambientais paralisam. Então, essa é a situação do Brasil. Se isso não for enfrentado, e eu não sei como é que o governo atual, com as suas ligações com essas ONGs, com essas corporações, eu não sei como é que eles vão liberar o país para voltar a crescer com base no investimento privado. Esse aqui é o grande desafio. Não é um desafio das pessoas. As pessoas são muito boas, são muito conhecidas, muito competentes. Mas não basta isso. É preciso que algumas regras sejam alteradas para que o país volte a crescer. Eu quero agradecer o ministro, porque a gente vai para um próximo bloco, vai fazer o último bloco aqui do Band Entrevista e vamos falar mais sobre política nacional. A gente vai comentando aí com Aldo Rebelo, entrevista exclusiva na TV Band Vale. Até já. Manifestações, novas alianças políticas e incertezas para setores vitais no Brasil. Nessa noite, a nossa conversa é com Aldo Rebelo, ex-deputado federal e ex-ministro do Brasil. Ministro, eu já queria entrar nessa parte de ciência e tecnologia, mas não poderia deixar de perguntar para o senhor e pedir para o senhor fazer uma análise rápida de como foram os últimos 4 anos no comando de Jair Bolsonaro e já emendar a pergunta também. Faltou investimento em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento e também na área do estudo e eficiência técnica aqui para o nosso Brasil? O senhor que foi comandante da pasta e conhece melhor do que ninguém. Israel, Carol, a trajetória dos últimos 4 anos do Brasil em matéria de ciência e tecnologia é uma verdadeira tragédia. O Brasil já tinha deficiência em investimento em ciência e tecnologia há muito tempo. Mas o que aconteceu nos últimos 4 anos foi um grande retrocesso. E nós não pagamos por esse retrocesso apenas no plano imediato. O custo mais alto é a médio e longo prazos. Por quê? Porque quando você reduz o investimento em ciência e tecnologia, você reduz a capacidade do país de inovar. Porque a inovação, a competitividade é resultado dos seus ganhos em ciência e tecnologia. Quando você tem ciência, tem tecnologia, você inova. Quando você inova, você torna a sua economia mais competitiva. Quando você torna a sua economia mais competitiva, você protege a sua economia do processo de competição internacional. Você não perde mercado nem local e pode ganhar mercado internacional.
o Brasil perdeu investimento, o Brasil perdeu competitividade, o Brasil mergulhou num processo de desindustrialização muito grave e o Brasil vai, infelizmente, pagar ainda um preço elevado por isso. Espero que o próximo governo retome a política de investimento em ciência e tecnologia, porque sem ciência e tecnologia não há inovação. Sem inovação não há competitividade. E sem competitividade o resultado é que o país se desindustrializa. O país perde a capacidade de sobreviver no mundo da competição industrial internacional. Pois é, inclusive outros temas, né, acabaram não sendo tratados como a melhor prioridade nesse último governo, né? Alguns especialistas comentam muito sobre isso, como o meio ambiente, por exemplo. O senhor acredita que com os anúncios que foram feitos, o futuro presidente Lula vai conseguir dar maior atenção para esses pontos, direitos humanos, na recuperação aí do reconhecimento internacional do país também? Eu creio que a política externa do Brasil vai retornar ao seu leito de respeitabilidade no mundo que perdeu nos últimos 4 anos. Nós tínhamos um chanceler, Carol Israel, que achava que tudo bem o Brasil ser considerado um país pária no mundo. Ele disse, tudo bem, somos párias. Ou seja, o Brasil nunca foi isso. O Brasil sempre foi um país respeitado, acolhido. A diplomacia brasileira sempre foi uma diplomacia temida pela sua competência, pela sua capacidade, impôs derrotas importantes aos grandes países do mundo, aos Estados Unidos, à Europa Ocidental, em agendas como, por exemplo, a do desenvolvimento, do meio ambiente. Eu creio que o Brasil vai retomar essa tradição de uma diplomacia, de mediação, de negociação, que sempre foi o forte da nossa diplomacia. E essas matérias, direitos humanos, meio ambiente, aquecimento global, vão estar na mesa. O que o Brasil precisa é saber se proteger, porque essa agenda envolve coisas muito legítimas, como a proteção do meio ambiente, o aquecimento global, a emissão de gás de efeito estufa, mas aí também existe a competição da agricultura, a competição da pecuária, os produtores americanos e europeus querendo impor restrições à produção brasileira usando a agenda do meio ambiente. Tem que separar o joio do trigo, proteger o meio ambiente, tudo bem. Aceitar que os países ricos golpeiem a nossa agricultura e a nossa pecuária usando o meio ambiente como desculpa, isso também nós não podemos aceitar. Quero aproveitar aqui e agradecer já de antemão o ministro Aldo Rebelo e já aproveitar para a pergunta. Ministro, já há algum convite, alguma negociação, algum flerte em relação ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva? O senhor que também comandou essa parte de transmissibilidade, também novos ares internacionais entre, acredito, 2003 e 2005. Já há alguma negociação com o ex-presidente Lula e agora atual presidente para os próximos 4 anos? Não, Israel. Os meus planos já estavam estabelecidos para uma temporada na Amazônia. Logo agora, a partir de começo de janeiro, eu pretendo passar uma temporada na Amazônia para terminar um livro que já comecei a escrever, porque a Amazônia entrou definitivamente na agenda do Brasil e na agenda do mundo por causa do clima, do aquecimento, do meio ambiente. E a Amazônia precisa ser explicada para o Brasil e para o mundo. A Amazônia não se reduz a desmatamento e a queimada. A Amazônia tem uma grande produção de pecuária, uma grande produção agrícola. A Amazônia tem indústria, tem centros universitários importantes de pesquisa. A Amazônia tem uma vida completa que é desconhecida e que nós precisamos discutir, porque ao longo desses 500 anos a Amazônia foi tão cobiçada, tão discutida, mas pouco explicada. É isso. Muito obrigada pela entrevista, Aldo Rebelo, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mais uma vez e uma ótima noite para o senhor, viu? Muito obrigado a você, Carol. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até breve. Até uma próxima. E o Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você no sábado, às 6:50 da noite. Um excelente sábado para você. Curta bastante seu final de semana. Obrigado, ministro. Obrigado, um abraço.
O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você no sábado, às 10:50 da noite. Um ótimo fim de semana. Um excelente final de semana para você, curta bastante seu sábado e até o próximo final de semana com o Band Entrevista. Tchau, tchau.